No tranquilo cenário de um subúrbio irlandês, um crime brutal abalou uma comunidade e marcou uma família para sempre. O assassinato de Rachel O'Reilly, uma mãe de família exemplar, chocou o país e desencadeou uma investigação intensa. Aqui comigo esta noite, o marido de Rachel, Joe, e a sua mãe, Rose. Boa noite. Quais foram as motivações que levaram o assassino a cometer este crime? Quem seria o responsável por tirar a vida de Rachel de forma tão brutal? Agora, vamos mergulhar nas camadas intrincadas desse caso, explorando os detalhes angustiantes, as evidências forenses e as reviravoltas que se desenrolaram ao longo dessa investigação. Felizmente, o verdadeiro responsável por tirar a vida de Rachel foi identificado e capturado. O que aconteceu graças a um comentário que ele fez acerca da genética forense. Rachel nasceu em 1974, na cidade de Dublin, capital da Irlanda. Os pais biológicos de Rachel não quiseram assumir a responsabilidade de cuidar de um bebê, e Rachel foi enviada para um orfanato à espera que sua sorte mudasse. O tempo foi passando até que ela, já com 8 meses de vida, encantou um casal que já tinha 2 filhos, mas queria fazer a família crescer. Este casal era Rose e Jim Connolly, que levaram Rachel para casa e, além de um lar e de um sobrenome, lhe transmitiram valores familiares, lhe deram carinho, educação e muito amor. Além de Rachel, Rose e Jim adotaram outras 4 crianças e a família, apesar de grande, era extremamente unida. Rachel é descrita por sua mãe como sendo uma filha muito amorosa e dedicada, uma pessoa incrível, cheia de energia e que não tinha nenhuma maldade em seu coração puro. Rachel sempre foi muito tímida e envergonhada. Numa tarde, durante a sua adolescência, Rachel foi a uma loja de departamento para comprar alguns objetos para sua mãe. Mas mal sabia ela que neste dia o seu destino seria traçado. Na loja, Rachel viu um rapaz que fez com que ela sentisse o seu coração aos saltos. Este rapaz era Joe O'Reilly e ele tomou a iniciativa de falar com Rachel. Os dois ficaram amigos e, com o passar do tempo, a amizade transformou-se em romance. Rachel e Joe pareciam muito apaixonados um pelo outro e, além de contente, Rachel, então, com 22 anos, ficou surpreendida quando Joe a pediu em casamento, dizendo que queria passar o resto de sua vida ao lado dela. Eles casaram-se no ano seguinte e esta relação deu fruto a 2 meninos. O jovem casal queria o melhor para os seus filhos, razão pela qual eles se sentaram, conversaram e, de comum acordo, Rachel e Joe decidiram ir viver com as crianças em um lugar calmo e tranquilo, onde as crianças pudessem brincar ao ar livre, em contato com a natureza e com a segurança e apoio de uma comunidade onde todos se conheciam. Esta seria uma grande mudança na vida daquela jovem família, e para tal, eles escolheram ir viver em uma pequena vila irlandesa chamada Naul, localizada a 40 quilômetros de Dublin e cortada pelo rio Delvin. A população de Naul é composta por cerca de 500 habitantes, e esta é uma daquelas vilas onde todas as pessoas se conhecem, a vida corre calma e serena e não acontece nada fora do comum. Realmente, Naul era assim, uma comunidade tranquila e pacata, até que um evento violento e trágico abalou essa comunidade, pois um de seus moradores foi brutalmente assassinado.
A manhã de segunda-feira, 4 de outubro de 2004, começou como um dia normal na vila de Naul. E na casa dos O'Reilly, as coisas pareciam não ser diferentes. As horas foram passando, a manhã deu lugar à tarde e neste momento surgiu o primeiro indicativo de que aquela segunda-feira não seria um dia como os outros. Já havia passado do horário de encerramento da creche local, mas lá ainda continuavam duas crianças, aflitas, à espera que a sua mãe os viesse buscar. Essas crianças eram os filhos de Joe e Rachel, e ela nunca se atrasava para buscar os meninos. Rachel podia ter adormecido, não dado conta da passagem das horas ou alguma coisa do gênero. Mas as funcionárias da creche tinham que encerrar o estabelecimento e irem para suas casas. Razão pela qual uma delas resolveu ligar para Joe. Ela o colocou a par da situação e perguntou se ele podia ir até lá para buscar os seus filhos. Joe estava no seu trabalho em Dublin, mas ele disse que ele sairia imediatamente do escritório e seguiria rumo a Naul para buscar as crianças. No caminho para Naul, Joe telefonou para os pais de Rachel e perguntou se eles sabiam onde ela estava, pois ele já tinha tentado contactá-la de todas as formas, ligando para o seu celular, para o telefone da residência, mas não havia nenhum sinal de Rachel. Rose, a mãe de Rachel, disse a Joe que naquele dia ela ainda não tinha falado com a sua filha e ela teve um pressentimento que as coisas não estavam bem. Rose, aflita, disse ao seu esposo Jim que ela sairia para procurar por Rachel, ao que Jim respondeu que ela estava a se preocupar sem motivo, pois Rachel provavelmente estava dormindo ou cuidando do jardim. Receando que a sua filha tivesse sofrido algum acidente, Rose pegou em seu carro e seguiu rumo à casa de Rachel. Ao chegar à casa de sua filha, Rose viu o carro de Rachel na garagem e ela começou a se sentir aliviada, eliminando a possibilidade de Rachel ter sofrido um acidente de viação. A porta de entrada da casa estava fechada à chave. Entretanto, a porta dos fundos estava não apenas destrancada, mas também escancarada, o que era muito incomum. A mente de Rose voltou a dar lugar à preocupação, até que ela entrou na cozinha e viu as gavetas do armário reviradas e no chão. Rose foi percorrendo os cômodos da casa, gritando pelo nome de sua filha e encontrando coisas reviradas pelo chão fora do lugar, até que Rose chegou à porta do quarto do casal. Rachel estava deitada no chão e o sangue estava pelas paredes e no teto e no corredor e no banheiro. Tinha sangue até mesmo no banheiro. Palavras não conseguem descrever. Aquilo foi horrível. Rose estava em completo estado de choque, mas ela sabia que tinha que pedir ajuda. Ela ligou para o número de emergência e, muito nervosa, solicitou que uma ambulância fosse enviada até a casa dos O'Reilly. A seguir, Rose ligou para um de seus filhos, pedindo que ele fosse até ela, pois ela precisava de ajuda, e ela avisou que Rachel tinha sido assassinada. Rose então saiu da casa e ficou na porta, à espera da ambulância e da chegada de seu filho. Entretanto, não foram estes os primeiros a chegar à casa. Quem chegou foi Joe, o marido de Rachel, que estacionou o carro na garagem com as duas crianças no banco de trás. Rose, muito aflita, foi até Joe, disse para as crianças ficarem dentro do carro e levou Joe para o interior da casa. Ao ver a sua adorada esposa no chão, coberta em sangue, Joe verificou os seus sinais vitais. E ao ver que Rachel estava sem vida, ele indagou: Rachel, o que foi que você fez? Os policiais e a equipe de socorro chegaram à casa dos O'Reilly e o óbito de Rachel foi declarado no local. Era evidente que ela tinha sido assassinada, pois além do sangue espalhado pelo teto e pelas paredes, o seu corpo
apresentava grandes ferimentos visíveis, indicando que Rachel não tinha sido apenas assassinada, ela tinha sido brutalmente assassinada. Quem teria sido capaz de cometer tamanho ato de violência contra uma jovem e adorável mãe? Para responder a essa pergunta, os policiais começaram processando a cena do crime para tentar perceber exatamente o que aconteceu e coletar evidências que pudessem fornecer informações acerca do assassino de Rachel. Em uma cena como esta, evidências forenses, incluindo amostras de DNA, são de extrema importância. E a casa dos O'Reilly foi minuciosamente processada com o objetivo de obter esse tipo de evidência. A comunidade de Nauvoo ficou em choque ao saber que Rachel tinha sido assassinada. Apesar de viver ali há pouco tempo e de ser um bocado tímida, Rachel era vendedora de utensílios de cozinha e também de cosméticos, aqueles de catálogo. E por essa razão, Rachel já tinha conhecido boa parte dos moradores de Nauvoo. E o que mais os assombrava era a certeza que entre eles estava um assassino. Enquanto a casa estava a ser processada e amostras estavam a ser recolhidas, os policiais começaram entrevistando as pessoas ali mesmo na cena do crime. Os policiais falaram com os pais de Rachel, os seus irmãos e também com Joe, o seu marido. Joe começou a sua entrevista com um pedido de desculpas aos investigadores. Ele afirmou ter atrapalhado a investigação, alterando a cena do crime, pois, ao encontrar o corpo de Rachel, ele imediatamente pegou em seu pulso para medir os seus sinais vitais e ele também tinha movido uma caixa que estava no chão do quarto ao lado do corpo de Rachel. Quanto aos seus movimentos durante aquele dia, Joe disse que saiu de casa por volta das 5h45 da manhã. Dirigiu até uma academia que ficava em Dublin, onde ele ficou por aproximadamente 1 hora. Tomou banho e, a seguir, foi para o seu trabalho, localizado num escritório de marketing, também na cidade de Dublin, a cerca de 20 minutos de Nauvoo. Joe disse que passou a manhã toda acompanhado por um colega de trabalho, verificando cartazes de publicidade que foram fixados em ônibus. E a sua versão dos fatos foi confirmada pelo seu colega de trabalho, ou seja, Joe tinha um álibi sólido. A seguir, a polícia perguntou a Joe se ele tinha notado a ausência de algum objeto da casa, ao que Joe respondeu que sim. De dentro da casa tinha desaparecido um halter, aqueles pesos de fazer exercício. Pois bem, um halter de 10 quilos. E o desaparecimento desse objeto chamou a atenção dos investigadores, pois este halter podia ser a arma do crime. Assim como Joe, os outros familiares de Rachel também relataram tudo o que fizeram naquele dia. E a polícia concluiu que não tinha razões para suspeitar de nenhum deles. O corpo de Rachel foi submetido a um exame pós-mortem, que determinou que Rachel tinha perdido a vida em decorrência de diversos golpes que tinham sido aplicados em sua cabeça com recurso a um objeto contundente. E não foi descartada a hipótese desses ferimentos terem sido causados pelo halter que tinha desaparecido de sua casa. Em suas mãos e braços foram encontrados ferimentos compatíveis com marcas de defesa. Quanto aos movimentos de Rachel naquela manhã, foi verificado que ela deixou seus filhos na creche por volta das 9h15 e, a seguir, regressou à casa. E em seu corpo, ainda atrelada em seus dedos, estava a chave do carro, o que indicava que ela foi atacada de surpresa logo ao chegar em casa. E mais especificamente, ela foi atacada em seu quarto. Ao investigar a vida de Rachel, os policiais não encontraram nada fora do comum, com a exceção
de uma visita do serviço social. Essa visita aconteceu em decorrência a uma denúncia anônima de alguém que alegou que naquela casa havia 2 crianças que estavam a ser maltratadas. Ao verificar as condições da casa e também nas crianças, o funcionário do serviço social foi embora, convencido de que aquilo tudo não passava de um engano. E um fato que pareceu relevante para o caso foi que, naquela altura, havia gangues que estavam invadindo casas localizadas na região rural, nas proximidades de Dublin, razão pela qual os investigadores viram-se inclinados a trabalhar com a teoria de que o assassinato de Rachel tinha sido uma invasão de domicílio, uma tentativa de roubo que correu mal. Pois bem, os investigadores estavam inclinados a trabalhar com essa linha de investigação, até que aconteceu algo que mudou o rumo dessa história. O corpo de Rachel foi liberado e os seus pais organizaram o seu funeral. Durante o funeral, os pais de Rachel decidiram pedir às pessoas que escrevessem cartas, e essas cartas seriam colocadas no caixão de Rachel. Este foi um momento muito emotivo durante a cerimônia, e todos os presentes ficaram muito emocionados enquanto escreviam uma última mensagem a Rachel. Todos os presentes, exceto uma pessoa, o seu marido Joe. Como se estivesse desinteressado, Joe foi a última pessoa a escrever uma carta a Rachel. Ele então colocou a carta dentro do caixão e, em tom de descontração, como se estivesse a falar de uma porta de uma sala, ele disse: "Pronto, pode fechar." Neste momento, os 2 policiais que compareceram ao funeral de Rachel se entreolharam. Os policiais resolveram falar mais uma vez com Joe e eles lhe perguntaram se, mesmo após 13 anos de casamento, tudo corria bem entre os dois. E os policiais também perguntaram a Joe se ele já tinha tido algum relacionamento extraconjugal. Joe disse que o seu casamento com Rachel corria muito bem e ele até mesmo afirmou estar ofendido com uma pergunta sobre traição, pois ele era um homem honrado e jamais tinha traído sua esposa. Mas os investigadores sentiram que Joe estava escondendo alguma coisa. E após ser pressionado com uma acusação de perjúrio, Joe confirmou que ele sim tinha um relacionamento extraconjugal. Apesar de Joe afirmar que essa relação não era nada sério e que ele só se encontrava com essa mulher esporadicamente, os investigadores julgaram ser de extrema importância falar com ela. Joe disse que ela se chamava Nikki e que os 2 se conheceram através do trabalho, pois ela já tinha trabalhado em sua empresa também no departamento de marketing. Aos investigadores, Nikki confessou estar sim se relacionando com Joe, mas assim como ele, ela afirmou que aquela relação não era nada sério. E ela completou, dizendo que não tinha nenhum envolvimento no que tinha acontecido com Rachel. Enquanto os investigadores faziam essas entrevistas, outros policiais continuaram a busca em terreno, concentrando os seus esforços em encontrar o objeto contundente, provavelmente o halter, que tinha sido utilizado para agredir Rachel. Até que, finalmente, nos arredores da casa, eles encontraram algo que parecia ser uma pista promissora. Junto a uns arbustos, foi encontrada uma sacola plástica. Um dos policiais calçou as suas luvas, pegou na sacola, abriu-a e em seu interior ele encontrou uma câmera de vídeo e também algumas joias que posteriormente foram identificadas como pertencendo a Rachel. Estes pertences encontrados indicavam que a casa de Rachel tinha sido invadida por alguém que tinha a intenção de realizar um furto e, ao ser surpreendido pelo regresso de Rachel, resolveu atacá-la, fugiu com os seus pertences e os derrubou durante a sua fuga. Estariam os investigadores enganados ao suspeitarem de Joe? Teria a casa dos O'Reilly sido invadida por um ladrão ou até mesmo por uma gangue? Apesar dos investigadores terem dito a Joe para não falar com a imprensa,
ele deu diversas entrevistas. A sua primeira aparição televisiva aconteceu durante um jornal local, exibido na hora do almoço. Nesta entrevista, Joe fez questão de dizer que o ataque a Rachel tinha sido uma tentativa de roubo que correu mal. Ela provavelmente conhecia essa pessoa e o ataque aconteceu no quarto e isso foi um pouco aleatório. Era alguém que ela conhecia. Como o ataque a Rachel foi brutal e sangrento, a polícia acreditava que a pessoa que a atacou tinha saído de sua casa coberta em sangue. Os policiais fizeram uma busca massiva e entrevistaram não apenas todos os habitantes da vila, mas também pessoas que eles consideraram suspeitas e que viviam ali nos arredores. Essas entrevistas se estenderam por dias, mas nenhuma das pessoas entrevistadas parecia estar envolvida no ataque a Rachel. O caso de Rachel ganhou grande atenção midiática e 3 semanas após o seu assassinato, a sua mãe Rose e o seu marido Joe foram convidados para participar ao vivo de um programa de televisão exibido no horário nobre da televisão irlandesa. O comportamento de Joe durante a entrevista foi considerado muito estranho e alguns telespectadores chegaram até mesmo a ligar para a emissora para dizer que eles tinham a certeza de que Joe era o responsável por tirar a vida de Rachel. Aqui comigo esta noite, o marido de Rachel, Joe, e a sua mãe, Rose. Boa noite. Era evidente que havia uma tensão da parte de Rose sempre que Joe falava sobre a sua filha. Joe dava suas respostas em tom de brincadeira. Onde você a pediu em casamento? Em Paris, na Torre Eiffel. Ou eu a pedi em casamento ou ela me atirava de lá de cima. Todos estavam desconfortáveis e era evidente que Rose estava muito, muito zangada. E essa entrevista gerou mais uma circunstância e levantou a suspeita sobre a culpabilidade de Joe. O que aconteceu foi o seguinte: como o programa terminava tarde da noite, a emissora disse a Rose e também a Joe que eles podiam ficar num hotel. Assim, eles passavam a noite em Dublin e no dia seguinte regressavam a Nauru. Rose, ainda muito abalada pelos acontecimentos, apenas agradeceu o convite e disse que sim, que ela aceitava dormir no hotel. Mas Joe disse que ele tinha um compromisso e após a entrevista ele simplesmente entrou num táxi e desapareceu. Joe não deu satisfação a ninguém, mas o que ele não sabia é que ele estava a ser vigiado por policiais à paisana, que o flagraram entrando no apartamento de Nick, a sua amante. Apenas 18 dias tinham se passado desde a morte de sua esposa e Joe, após dar uma entrevista ao falar do assassinato da sua fiel e adorada companheira, correu para os braços da mulher com quem ele dizia não ter nada sério, apenas encontros esporádicos. Esta atitude de Joe chamou a atenção dos investigadores, que decidiram verificar como era a dinâmica desta relação entre Joe e Nick. Para tal, computadores e celulares foram apreendidos, e após estes serem periciados, ficou claro que a relação entre Joe e Nick não era superficial, pois eles se falavam o tempo todo. E além de frequentes, essas mensagens eram muito intensas. Para quem via de fora, o relacionamento de Joe e Rachel parecia perfeito. Mas Joe frequentemente dormia no quarto de hóspedes e já mantinha essa relação extraconjugal com Nick há cerca de meio ano. Seria esse affair um motivo para Joe tirar a vida de Rachel? Os casos mais recentes publicados aqui no canal mostram grandes falhas no trabalho da polícia, como é o caso do assassinato de Riley Fox e também de Jodi Perrick, cujos links dos vídeos eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Mas neste caso, a polícia fez um trabalho exemplar e,
Para verificar se Joe estava dizendo a verdade sobre o fato de ter passado a manhã toda em Dublin, a cerca de 20 minutos de Naul, os policiais verificaram imagens de câmeras de segurança localizadas nos arredores de sua casa. E o que eles viram nessas imagens foi surpreendente. Próximo à casa dos O'Reilly, foram capturadas imagens de um carro com a mesma cor e o mesmo modelo do carro de Joe. E essas imagens foram capturadas dentro do intervalo de horário no qual a polícia acreditava que Rachel tinha sido assassinada. Infelizmente, essas imagens não tinham uma resolução alta o suficiente para que fosse identificada a matrícula, a placa do veículo. Mas eu disse que os policiais tinham feito um trabalho exemplar, não disse? Pois bem, como as imagens das câmeras de segurança não forneceram informações o suficiente para identificar o carro de Joe, nem para descartá-lo como suspeito, os policiais pediram que os registros telefônicos de Joe fossem analisados. E foi verificado que naquela manhã, por volta das 10h30, Joe tinha usado seu telefone. E graças aos dados de localização das torres de celular, ficou comprovado que o seu telefone estava a poucos metros de sua casa. E ao verificar os depoimentos que Joe tinha dado, os investigadores viram que ele afirmou que esteve o dia todo com o seu celular em sua posse. As evidências contra Joe estavam a se acumular, e 6 semanas após o assassinato de Rachel, a polícia emitiu um mandado de prisão, não para uma, não para duas, mas sim para 3 pessoas. No dia 16 de novembro de 2004, a amante de Joe, Nikki, foi presa por ter escondido informações importantes relacionadas ao assassinato de Rachel. Nikki tinha afirmado que a relação entre ela e Joe era superficial e que ela e Joe não se falavam com frequência, o que ficou comprovado ser uma mentira. E se ela mentiu quanto a isso, que outras verdades ela poderia estar escondendo? A segunda pessoa a ser presa foi o colega de trabalho de Joe, que afirmou ter passado a manhã com ele verificando os cartazes de publicidades nos ônibus, o que era mentira, e ele foi preso por fornecer um álibi falso a Joe. E a terceira pessoa a ser presa foi Joe O'Reilly. Se você conhece essa pessoa, porque alguém em algum lugar sabe quem é essa pessoa. E, sabe, eu quero fazer uma pergunta. Por que você está protegendo essa pessoa? Por que você está, sabe, ciente do fato que esses 2 meninos vão crescer sem uma mãe, e uma mãe e um pai tiveram que enterrar a sua filha? A família de Rachel estava segura que este era o fim da investigação e que o caso estava resolvido. Apesar do sentimento de dor e traição, eles estavam aliviados com o fato de que o responsável por tirar a vida de Rachel estava finalmente na prisão. Mas 2 dias depois, Joe foi posto em liberdade. Como mencionado, as imagens das câmeras de vigilância não permitiram a identificação do número da placa do veículo que foi visto nos arredores da casa dos O'Reilly na manhã do assassinato de Rachel. E apesar dos dados de torre de celular indicarem que Joe esteve ali nas redondezas na hora do crime, essas evidências não eram fortes o suficiente e o seu advogado conseguiu colocá-lo em liberdade. Nikki e o colega de trabalho de Joe também foram libertados. Neste momento, os amigos, a família de Rachel e também a polícia estavam convencidos de que Joe era o responsável por tirar a vida de Rachel. Mas palpites não são o suficiente para acusar uma pessoa de ter cometido um homicídio. A polícia precisava de mais evidências que apontassem para a culpabilidade de Joe. E apesar de absolutamente toda a gente suspeitar que Joe era o culpado, ele agia como se nada tivesse acontecido. Seguro de que ele não poderia ser acusado de tirar a vida de Rachel, como se ele tivesse cometido um crime perfeito. E ele continuou a afirmar que ele tinha um álibi, que na manhã do assassinato
de Rachel, ele estava em Dublin, a cerca de 20 minutos de sua casa. Apesar de ter sido identificada a atividade de seu telefone nas redondezas da cena do crime, essa informação não o colocava na cena do crime. E como mencionado, as imagens de câmera de segurança não permitiram a identificação daquele veículo como sendo o carro de Joe. Os policiais queriam a qualquer custo juntar evidências o suficiente para que fosse possível montar um caso sólido e acusar Joe. Eles então decidiram concentrar as suas atenções no DNA, pois neste momento o Laboratório de Genética Forense tinha-lhes enviado os resultados das análises feitas nas amostras biológicas colhidas na cena do crime. Os resultados das análises de DNA indicavam que todas as amostras colhidas possuíam o perfil genético da vítima, ou seja, todas elas eram provenientes de Rachel. Esse resultado parecia não fornecer nenhuma informação relevante para o caso, mas aos olhos da acusação, a ausência de DNA de uma segunda pessoa, que não a vítima, na cena de um crime tão violento, era um indicativo que o ataque a Rachel tinha sido premeditado, com o seu atacante tendo se precavido para não deixar sequer um fio de cabelo para trás. E isso, aliado ao fato de ninguém ter sido visto andando pela aldeia coberto em sangue, indicava que o assassino tinha tomado banho e trocado de roupa antes de sair de casa. Mas Joe não tinha reclamado sobre o desaparecimento de nenhuma de suas roupas. Os investigadores continuaram com foco no DNA. E desta vez, eles depositaram as suas esperanças em algo muito importante: a arma do crime. Eles divulgaram publicamente que estavam à procura de um objeto ensanguentado, muito provavelmente um halter, e neste objeto eles tinham esperanças de encontrar, misturado ao sangue da vítima, o DNA do seu agressor. Pois o peixe morre pela boca. Uma das vizinhas dos O'Reilly foi à casa de Joe para ver se estava tudo bem, principalmente com as crianças. Ela estava na sala, conversando com Joe, que tinha deixado a televisão ligada. Neste momento, no telejornal, apareceu um policial dizendo que eles estavam em busca da arma do crime. E ele pediu ao público que informasse a polícia caso vissem algum objeto, possivelmente um halter, jogado na rua, em alguma lata de lixo ou em meio à vegetação. No alto de sua arrogância, Joe disse à sua vizinha: "Que estupidez! Eu não sei por que é que eles se dão ao trabalho de procurar nos campos. É claro que o halter está dentro do rio Delvin." A vizinha de Joe, estarrecida, ficou parada a olhar para ele, que completou: "Eu atiraria o halter dentro do rio Delvin para que assim fosse removido qualquer vestígio do meu DNA que estivesse ali na arma do crime. Mas isso, claro, se eu fosse o assassino", disse ele com um sorriso no rosto. Ao sair da casa de Joe, a vizinha ligou para a polícia e contou exatamente o que Joe tinha acabado de dizer. E além disso, ela descreveu a forma como ele disse. A polícia começou então uma busca pelo halter dentro do rio Delvin. Dias se passaram e nada foi encontrado. E com medo que Joe fugisse e simplesmente desaparecesse, os promotores, com as provas que tinham, decidiram avançar e acusar Joe como sendo responsável por tirar brutalmente a vida de Rachel. Os policiais conseguiram obter mais informações ao analisar todas as mensagens que Joe tinha enviado e recebido. E também quanto ao fato de um carro semelhante ao seu ter sido visto nas redondezas da cena do crime. Quanto às mensagens, uma conversa entre Joe e sua irmã chamou a atenção dos policiais. Essa conversa aconteceu poucos dias após Rachel, que era uma mãe exemplar, ter recebido a visita do serviço social, em decorrência da denúncia de maus tratos. Nas mensagens, trocadas entre Joe e sua irmã, ambos usavam palavras ofensivas para se referirem a Rachel. E Joe disse que estava furioso
pois Rachel tinha se livrado da tal denúncia sem sofrer nenhuma consequência. Quanto ao veículo, como o número da placa não era identificável nas imagens, não era possível afirmar que aquele era o carro de Joe, mas os policiais decidiram usar o princípio da exclusão. Para tal, eles verificaram os registros de todos os indivíduos da região e arredores que tinham um veículo da mesma marca, modelo e cor que o carro de Joe. Após essa identificação, eles verificaram onde cada uma dessas pessoas esteve na manhã do assassinato de Rachel, e ficou comprovado que nenhuma delas esteve nas proximidades da cena do crime. Com toda essa informação, os procuradores decidiram avançar com a acusação contra Joe. Joe O'Reilly foi levado a julgamento e todo o caso tinha como base evidências circunstanciais. Em um determinado momento do julgamento, Barry White, o juiz do caso, fez um comentário importante, dizendo que uma evidência circunstancial por si só pode ter pouco valor. Entretanto, quando essa evidência é considerada em conjunto a outras evidências circunstanciais, elas permitem que um júri avalie como todas elas se encaixam como um quebra-cabeça. As evidências circunstanciais consideradas no caso Joe O'Reilly foram as seguintes: o conjunto de registros de dados de torres de celular para o telefone de Joe destruíram o seu álibi, pois estes indicavam que ele, naquela manhã, após ir à academia, foi ao escritório, regressou à sua casa e depois voltou ao escritório. Uma das colegas de trabalho de Joe cruzou com ele nos corredores do escritório por volta do meio-dia, e ela notou que ele estava muito vermelho e com os olhos inchados. E ao vê-lo, ela lhe disse que ele tinha um aspecto terrível. Joe simplesmente respondeu: "Merda", e se fechou no seu escritório. Ele disse que passou a manhã toda com um colega de trabalho a ver os cartazes de publicidades nos ônibus, mas imagens de câmera de segurança mostraram o colega de Joe chegando sozinho à empresa de ônibus. Na época do assassinato de Rachel, Joe estava tendo um relacionamento sério com a sua ex-colega de trabalho, Nikki Pelly, apesar de inicialmente ter negado ter um relacionamento extraconjugal. Durante o julgamento, foram exibidos e-mails e mensagens trocadas entre Joe e Nikki, onde os dois planejavam uma vida juntos, mas Joe deixava claro que a ideia de perder os seus 2 meninos o deixava aterrorizado. Joe revelou sua aversão pela esposa em uma série de e-mails amargos enviados para sua irmã Anne 4 meses antes da morte de Rachel, nos quais ele descreveu Rachel com palavras ofensivas, e num destes e-mails eles falavam sobre a visita do serviço social que Rachel recebeu após a denúncia anônima de que ela maltratava os seus filhos. Denúncia esta que possivelmente foi feita por Joe. Houve um dia no qual Rachel estava preparando um jantar surpresa para Joe, e ele, ao ficar sabendo da surpresa, trocou e-mails com Nikki, a dizer que ir ao jantar com aquela seria a última coisa que ele queria fazer na face da terra. E no fim do e-mail, ele escreveu em forma de equação: Rachel mais eu mais casamento igual terminado. O fato de Joe ter dito que o assassino de Rachel, após achar que ela já estava sem vida, pisou sobre o seu corpo e foi até o banheiro para tomar banho, momento no qual o assassino a ouviu fazer um barulho como se ela estivesse engasgando, razão pela qual ele voltou para trás para dar um golpe final, indicavam que Joe sabia de detalhes do crime que apenas o assassino podia conhecer. No e-mail enviado por Joe em junho de 2004, ele comentou, no contexto de uma possível batalha pela custódia dos 2 filhos do casal, caso o casamento terminasse, que ele
perderia se não tentasse abordagens diferentes. Vocês se lembram das cartas que foram colocadas no caixão de Rachel? Pois bem, numa abordagem inesperada, a polícia requisitou que o corpo de Rachel fosse exumado para que essas cartas fossem resgatadas. E a carta que Joe tinha a certeza que ninguém jamais iria ler foi recuperada. Na carta, ele escreveu: "Esta é a carta mais difícil que já tive que escrever, por razões que só nós sabemos. Rachel, por favor, me perdoe. 2 palavras, uma frase, mas eu as direi para sempre." Joe disse a uma mulher no dia do assassinato de Rachel que nenhum indicativo de agressão sexual tinha sido encontrado no corpo de sua esposa, embora a autópsia só tenha ocorrido no dia seguinte. A polícia alega que somente o assassino poderia ter certeza de tal fato. Houve uma tentativa mal feita de simular um roubo no local do assassinato, pois mais de 1.300 euros em dinheiro foram deixados intactos no local do roubo. Dias depois do assassinato de Rachel, Joe questionou os funcionários de uma pedreira localizada próxima à sua casa acerca da qualidade das imagens das câmeras de vigilância. A acusação argumentou que a falta de sangue ao redor da casa dos O'Reilly só poderia ser explicada pelo fato do assassino de Rachel ter tomado banho. Joe receberia uma grande soma de dinheiro da apólice de seguro de Rachel. E por último, o fato de Joe ter sido enfático ao afirmar que a arma do crime não estava em terra firme, mas sim no rio, pois dessa forma o DNA depositado no objeto seria eliminado. E agora, vamos ver como os fatos aconteceram na manhã de 4 de outubro de 2004, segundo a versão da acusação. Joe saiu de sua casa por volta das 5h40 da manhã e seguiu em direção à academia em Dublin, onde ele ia com frequência. Após se exercitar e se certificar de ser visto por diversas pessoas, ele tomou banho e foi para o escritório, onde ele chegou pouco depois das 8 da manhã. Joe sabia que naquele dia, ele e um colega teriam que passar a manhã na empresa de ônibus verificando os cartazes de publicidade. Ele disse ao seu colega para ir na frente, pois ele ia terminar umas coisas e se encontraria com ele na empresa de ônibus. Mas em vez disso, Joe dirigiu até a sua casa, que neste momento estava vazia, pois Rachel tinha ido levar as crianças à creche. Joe entrou, pegou no halter de academia e ficou esperando no quarto. Ao ouvir Rachel chegar, ele gritou por ela, que foi até o quarto e foi surpreendida por golpes na cabeça. Apesar de tentar se defender, Rachel foi espancada por Joe até a morte. Assim como as paredes e o teto, Joe ficou coberto em sangue. Ele então tomou banho, trocou de roupa e desorganizou a casa, fazendo com que parecesse que ela tinha sido invadida por um ladrão. Joe pegou em 2 sacolas. Em uma, ele colocou a câmera de vídeo e algumas joias de Rachel, e na outra, as roupas e as toalhas manchadas com o sangue de sua esposa. Ele também levou consigo o halter usado para aplicar os golpes mortais em Rachel. No caminho de volta ao escritório, Joe fez 3 paragens. Na primeira, ele colocou a sacola com os pertences de Rachel próximas a um arbusto, escondida, porém não o suficiente, certificando-se que ela seria encontrada e levaria os policiais a acreditar que sua casa tinha sido invadida por ladrões que deixaram a sacola cair. Na segunda paragem, Joe deitou em um caixote de lixo as roupas e as toalhas manchadas com o sangue de Rachel. A terceira paragem foi às margens do rio Delvin, onde ele atirou a arma do crime para que a água corrente do rio removesse dela os seus vestígios de DNA. No seu caminho de volta a Dublin, às 10h07 da manhã,
ele enviou uma mensagem de texto a Rachel, onde ele dizia que esperava que Rachel e os meninos tivessem dormido bem. Com essa informação, o júri deliberou e voltou com o veredito. Em outubro de 2007, Joe O'Reilly foi considerado culpado do assassinato de sua esposa, Rachel O'Reilly, na casa do casal, no dia 4 de outubro de 2004. Joe foi condenado a cumprir uma pena de prisão perpétua. Em 2013, 9 anos após o assassinato de Rachel, um halter de 10 quilos foi encontrado no rio Delvin. E exatamente como Joe planejou, não foi possível extrair DNA do objeto, que ficou submerso em água durante tanto tempo. Nesta investigação, a genética forense conseguiu auxiliar na resolução do caso, não através das análises de DNA, mas sim pelo fato de Joe ter relatado que teria atirado a arma do crime ao rio, exatamente para que o seu DNA não fosse encontrado no objeto utilizado para tirar a vida de sua esposa. E foi exatamente dentro do rio que o halter foi encontrado anos depois. E você, tem alguma dúvida quanto à culpabilidade de Joe? Considera a ausência de DNA na cena do crime como um indicativo de que o ataque a Rachel foi planejado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não foi feita nenhuma acusação contra a irmã de Joe, nem contra a sua amante Nick. Quanto a Joe, ele continua cumprindo a sua pena de prisão perpétua e, recentemente, ele foi transferido de prisão, pois os outros detentos disseram não suportar a sua arrogância e disseram que estavam prestes a, palavra deles, fazerem picadinho de Joe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Para quem chegou até o fim do vídeo, o meu muito obrigada. Um grande abraço e até a próxima!